Estamos aqui nesta noite, Deus, para ouvir a tua voz. Espírito Santo nos ensina nesta noite. Senhor, coloca anjos na porta desta igreja. Protege. Senhor, nós queremos nesta noite ouvir a tua voz. Usa a tua serva, que ela não venha falar dela, mas venha falar através do Espírito Santo, no Espírito dela. Para que todos nós saímos daqui com uma resposta e com as bênçãos da tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Salve da igreja de Jesus, com a paz do Senhor. O Senhor já tinha me feito o convite, né? Que eu entendi que não é o pastor que convida, né? Que é Deus que quer que a gente tome posse, né? Que a gente vá adiante, que a gente faça aquilo que Ele quer, né? Que Ele não quer que nós venhamos para a igreja só cultuar, louvar, ouvir a palavra, se encher, né? Como se nós fôssemos depósitos, né? Onde banco, digamos assim, né? Onde alguém vai lá e faz um depósito, aí vai e faz um depósito, vai e faz um depósito. E ali aquela conta fica enchendo e nada de passar para ninguém, nada de tomar posse de fazer algo, né? Então, o pastor insistiu, Jô, você precisa fazer, Jô, é um chamado, o Senhor está mandando. Aí eu disse, amém. Glória a Deus por isso, né? E a gente tem que ser vaso, e vaso de honra para a glória do Senhor. Amém? Eu gostaria que a Igreja de Cristo abrisse suas Bíblias, a palavra do Senhor em Jeremias 18, por favor. Amém, irmãos? A palavra do Senhor em Jeremias, ela, na verdade, o profeta Jeremias foi um profeta que profetizou em tempos muito difíceis para o povo de Deus, porque o próprio Deus, ele foi rejeitado pelo seu povo. O próprio Deus, ele foi abandonado, ele foi traído pelo seu povo. Deus havia feito tantas obras maravilhosas, livrou o povo do Egito, de todo o sofrimento, né? Todas as tribulações do cativeiro. E o povo, ele recusou-se, virou as costas para Deus. E Jeremias foi convidado por Deus para ir à casa do oleiro. E lá o Senhor falou com ele. Deus havia ficado muito triste com aquela nação, com o povo dele, por ter se rebelado, por ter virado as costas para ele. Porque a gente já aprendeu que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, a ele seja a honra, a ele seja a glória, a ele seja o louvor e a adoração. Só a ele. Ele não divide com falsos deuses, com outros deuses. E aquela nação tinha se rebelado, estava adorando falsos deuses, ídolos. E Deus estava muito triste com eles. E Deus usava o profeta Jeremias para alertá-los, mas eles não davam ouvido. Então diz assim, quando Deus pede para que o profeta Jeremias vá à casa do oleiro, diz lá no capítulo 18 de Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo sua obra sobre as rodas. O vaso, porém, que ele fazia de barro, quebrou-se em suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer com vós como este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, derribar e destruir, se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer a ela. Continuando no 9. No momento em que eu falar de um agente ou de um reino para edificar e plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos,
não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Estou no 11, viu, gente? Assim diz o Senhor. Estou forjando um mal e projetando um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai vossos caminhos e vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque após nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Portanto, no 13, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Porventura se deixará a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou se deixarão as águas estranhas, frias e correntes? Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade. E fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas e não aplainadas, para fazerem da sua terra um espanto. 16. E objeto de perpétuo assobio, todo aquele que passa por ela se espantará e meneará a cabeça. Como vento oriental, o espalharei diante da face do inimigo. Eu lhes mostrarei as costas e não o rosto no dia da sua perdição. Então, o Senhor falou com Jeremias e disse tudo o que ia acontecer com a casa de Israel, com Judá, com a casa de Israel, porque eles desobedeceram, eles escolheram fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. E mesmo Jeremias, por várias vezes, alertando a nação, eles continuavam nas inclinações erradas, eles continuavam nos erros. E isso muito entristecia o Senhor. E ele já tinha dito, se eu disser que vou fazer contra aquela nação tal mal, se aquela nação se arrepender, eu não farei. Então, tudo que Deus quer ver em nós é um arrependimento verdadeiro. Não é que Deus queira nosso mal, jamais. Ele quer o nosso bem, Ele nos ama. Mas determinadas ações e atitudes que tomamos na nossa vida, atitudes essas que desagradam a Deus, elas vão nos trazer consequências de muita dor, de muita tristeza. E Deus não quer isso. Deus não quer. Deus quer nos ver felizes. Deus quer nos ver alegres. Deus quer que sejamos vasos na casa dele, vaso de honra, e que esteja também nessa posição aqui, onde esse objeto que o oleiro estava fazendo, o barro, fazendo do barro o próprio vaso, que a gente seja, no sentido figurado, como esse vaso que quebrou-se e o oleiro foi lá e fez de novo. Que a gente tenha humildade dentro de nós para reconhecer quando estamos fazendo algo que desagrada a Deus e pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a acertar. Eu não quero fazer assim. Senhor, me quebra como o oleiro faz. Me faça de novo, Senhor. Me ajude, porque eu não estou tendo forças nisso. Eu estou caindo constantemente nesse pecado. Eu não estou me arrependendo de fato. Eu estou com remorso. E por isso eu estou praticando aquele mesmo erro. Porque existe uma diferença de remorso e arrependimento verdadeiro. Então, muitas das vezes você está caindo no mesmo pecado porque você não se arrependeu. Você só tem tido remorso. O remorso é aquele, digamos assim, aquele momento em que você fica triste porque você cometeu algo. Você fica triste, você chora, mas não é um arrependimento do fundo, do seu íntimo. Porque quando é um arrependimento do seu íntimo, você toma nojo, você se afasta de vez, você não quer nem passar perto. Porque você está ferindo o caráter de Deus, está ferindo o seu pai. Então, o remorso, você fica triste naquela hora e volta a fazer. O arrependimento não. Quando é um arrependimento verdadeiro, você não quer mais cometer, você não quer nem chegar perto. Então, aí você tem que, nós temos que estar atentos a isso e pedindo ao Senhor, Senhor, me quebra, me faça de novo, me ajude a ter arrependimento verdadeiro. Nós devemos ser humildes
porque se assim não fizermos, nós iremos trazer consequências para a nossa vida, assim como Judá, assim como a casa de Israel naquele tempo trouxe. Agora eu gostaria que a igreja abrisse em Isaías 29, versículo 16. Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse ao seu artífice, não me fez. E o vaso formado dissesse ao seu oleiro, nada sabe. Quando nós, no nosso orgulho, no nosso egocentrismo, onde a gente coloca nosso ego no centro, né? Colocamos o nosso ego no centro, nossa razão, eu sei, eu estou certa. Então, quando a gente faz isso, quando fazemos isso, deixamos a humildade de lado e deixamos o egocentrismo tomar conta das nossas ações, da nossa vida, não nos arrependemos de fato e trazemos consequências terríveis para a nossa vida. Em Isaías 29:16 diz que a gente tudo perverte, né? Perverter. Então, e aí a gente pode dizer ao oleiro, comparando a palavra, a escritura, como o oleiro Deus, o vaso nós, né? O vaso nós. Será que a gente tem o direito de dizer para Deus, o oleiro, não, Senhor, eu estou nessa situação porque o Senhor está deixando. Eu estou na situação, eu estou assim porque o Senhor que quer que eu fique assim. Ah, Senhor, eu estou sofrendo porque o Senhor não está vendo não que eu estou sofrendo. Olha, eu estou sofrendo. Quer dizer que como se a gente tivesse esse direito de falar assim com Deus, com o oleiro. A gente não tem esse direito, né? Nós apenas somos o barro que ele faz o vaso. Agora, cabe a nós decidir o que vai estar dentro desse vaso. O que vai estar dentro desse vaso? Vai ser o orgulho? Vai ser o egocentrismo? Vai ser sentimentos de raiva, de ódio por alguém? É isso que vai estar dentro desse vaso? Esse vaso que está com esses sentimentos ou que está impedindo que o Espírito Santo de Deus habite, esse orgulho, esse egocentrismo, essa falta de humildade de reconhecer que precisa ser diferente, que precisa ser liberto. Se continuar assim, vai continuar com o mesmo sofrimento. E dentro da igreja, o pastor estava até falando, e passam-se 1 ano, 2 anos, 5, 10, 20, 30. Conhece a palavra de Deus? Amém. Fala de Jesus para pessoas? Amém. Mas a sua vida continua do mesmo jeito como se você tivesse chegado na igreja naquele dia. Não tem tido uma mudança, uma diferença, porque muitas das vezes você deixa dentro de você sentimentos que estão atrapalhando o seu crescimento espiritual. Sentimentos ou pecados que você ainda não conseguiu se arrepender de fato e de verdade. E isso está atrapalhando sua caminhada espiritualmente, seu crescimento com Deus. Amém? Então, eu não tenho esse direito de chegar para Deus e querer culpá-lo. Culpá-lo das minhas escolhas, culpá-lo dos meus erros, culpá-lo de eu estar sofrendo por algum motivo. Eu não posso. Eu não posso. Porque nós estamos no mundo e somos sujeitos a passar por todo tipo de tribulação. Jesus já tinha nos orientado sobre isso, né? Estamos aqui no mundo, iremos passar por tribulações. A gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que se esforçar. Mas existem problemas e dificuldades que nós mesmos procuramos para a nossa vida. Não é verdade? Nós mesmos, com as nossas escolhas, nós procuramos determinados sofrimentos. Aí eu vou dizer que é culpa de Deus? Eu vou dizer, oleiro, Deus, é porque o Senhor deixa, é porque o Senhor isso, é porque o Senhor aquilo e eu. E a minha parcela de culpa, a minha responsabilidade naquela situação. O que é que eu estou fazendo para mudar aquela situação? Só reclamar? Reclamar vai mudar? Não.
O povo de Israel andou quanto tempo no deserto só reclamando porque estava no sol, e porque isso, porque aquilo, e porque queria carne, e só reclamando. Era para ser uma viagem pequena, de 40 dias, passou a ser uma viagem de 40 anos, andando em círculo, porque viviam murmurando, reclamando de tudo o tempo todo. Então, as obras que era para acontecer não aconteciam porque a pessoa só estava preocupada em reclamar. Não estava preocupada em se colocar na posição e caminhar de forma correta que agradasse a Deus. Porque daquela nação toda só entrou 2. Dos mais antigos que saíram do Egito, só 2 entraram na terra prometida. Porque o restante só se preocupava em reclamar, em murmurar. Acabaram morrendo pelo caminho. Deus tem bênção para você. Vocês lembram do louvor? Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Né? Então, Deus tem promessa para se cumprir na vida de vocês. E vocês vão conseguir realizar, mas não é murmurando, é fazendo a sua parte. É assumindo sua parcela de culpa naquela situação e buscando a face do Senhor, que Ele vai lhe ajudar a solucionar aquele problema. Se colocando humildemente na posição de vaso. Não querendo criticar o oleiro, mas dizer humildemente: Senhor, quebra-me, faça-me de novo. Tire o orgulho de dentro de mim. Eu quero acertar. Eu quero agradar o Senhor. Eu quero trazer coisas boas para a minha vida. Não dor e sofrimento. Como esse povo de Judá, como a nação de Israel trouxe para a vida deles. Dor e sofrimento porque escolheram se desviar do Senhor. Escolheram trair o Senhor, o seu Deus, né? Abominações, adorar falsos ídolos. E Deus ficou muito triste. Deus ainda alertou várias vezes, mas eles continuaram naquela mesma prática. Então nós estamos na casa do Senhor. Será que é preciso a gente continuar na mesma prática 5, 10, 15, 20 anos? Não, né? A gente precisa se libertar de fato. A gente precisa se arrepender de fato e trilhar um caminho com o Senhor. No capítulo 30, aí de Isaías ainda, versículo 1 diz assim, olha: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram como uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, fizeram escolhas erradas e começaram a acrescentar pecado sobre pecado. E muitas das vezes não é isso que fazemos com a nossa vida? Fazemos escolhas erradas e só colocando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. E aí vai ficando cada vez mais pesado caminhar com Cristo, porque estamos na igreja, conhecemos a palavra, mas escolhemos ser rebeldes. Escolhemos estar colocando fardo e pecado sobre pecado nas nossas vidas. E aí fica mais difícil trilhar. Aí tá vindo para a igreja, tá sem paz dentro de casa. Tá vindo para a igreja, passa na rua, a vizinha vira o rosto, que não gosta nem de olhar para a cara. Então, isso agrada ao Senhor? Não agrada. Não agrada ao Senhor. E Ele fica triste com essa atitude nossa, porque nós conhecemos a palavra dele. Assim como Ele ficou triste com a atitude de Judá, de Israel da época, né? Porque eles provaram das maravilhas do Senhor. Eles provaram de tudo, eles viram com os olhos. Como eu estou vendo vocês aqui agora. E mesmo assim, eles escolheram. Imagine só, você provando da bondade, da proteção, do amor, do livramento, do Deus soberano, e você escolher adorar uma imagem. E você fazer um altar e botar uma imagem e dizer que aquela imagem é seu Deus. Foi assim que aquele povo fez na época. E isso entristeceu muito ao Senhor. Então, que não sejamos assim, ó, rebeldes. Que a gente não venha tomar conselho. Será que nós que congregamos, que a gente vem para a igreja, ouvir a palavra do Senhor, a gente vai tomar conselho de uma pessoa que não tem discernimento das coisas de Deus, de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que não tem temor, que não tem reverência para com Deus? A gente vai tomar conselho dessas pessoas? Não. Porque os conselhos que vêm de lá para cá são conselhos que muitas das vezes fogem da palavra de Deus e que vai desagradar a Deus. Quando você vê, por exemplo, um casal está brigando, separe, vá viver sua vida. Não é assim o conselho? Vá viver sua vida. Oxente, você precisa viver em paz. Esse é o conselho que vem logo. Mas esse está dentro da palavra do Senhor? Não, né? O que Deus uniu não separe o homem. É o que diz aqui, né?
na palavra do Senhor, né? Por isso se juntou dois, né? Se tornou uma só carne. Não foi assim? Não é assim que está aqui? Então, Deus não é a favor de separação, né? Então, muitas das vezes, nós tomamos conselhos de pessoas que não é para a gente tomar, né? Não digo nada a um irmão que está congregando com você, que tem um bom testemunho, né? Aí é diferente, que você quer desabafar, que não é nada demais. Mas você também tem que vigiar até com quem você vai falar, porque não é todo mundo que está na igreja que tem dado testemunho, né? Mas o Senhor vai lhe orientar. Mas cuidado com conselhos de pessoas que não têm discernimento da palavra do Senhor e que vai lhe orientar para o mal. E vai lhe orientar a você trazer consequências piores do que você já está vivendo, né? Então vamos agora lá em Lamentações, capítulo 4, versículo 2. Vamos evitar colocar pecado sobre pecado nas nossas vidas. Diz assim a palavra do Senhor: os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Reputado, essa palavra quer dizer goza de grande fama ou de muita consideração, conceituado, considerado, renomado. Então é assim que Deus nos vê. Ele nos valoriza. Ele nos valoriza, Ele nos enxerga como pessoas preciosas, como diz a palavra, preciosas. Todos nós somos preciosos. Preciosos aos olhos do Pai, Ele quer cuidar da gente. Na verdade, Ele tem cuidado todos os dias, até você dormindo. Ele cuida de você. Ele vela por nosso sono. Ele fica ali, enquanto a gente está dormindo, Ele está ali nos vigiando. Ele está ali nos guardando, Ele está ali nos protegendo. Quantos, assim, olha, você está dormindo, você nem imagina quantos livramentos Ele está lhe dando. Ele já sabe o que vai acontecer no outro dia. Ele diz assim, você dormindo e Ele dizendo: ô filhinha, amanhã você vai passar por isso, mas não se preocupe não, viu? Que eu vou te livrar, viu? Porque, olha, ontem eu fui dormir e eu não imaginava que eu ia passar por uma situação que eu passei hoje. A gente não sabe, né? O amanhã pertence a Deus, então a gente não sabe o que vai acontecer no outro dia, né? Mas a gente ora, entrega a nossa vida ao Senhor e deita tranquilamente e dorme, né? Então, Deus já tinha me dado livramento e eu nem sabia. Fui com meus filhos fazer exame hoje pela manhã, laboratório. Tranquilamente, Edgar na frente de cinto, eu também com cinto, Elisa na cadeirinha de cinto. E Adriano sempre fala: Jô, você tem que andar mais devagar. Só que eu ando devagar quando eu vejo que tem movimento, tem carro, tem moto, tem cachorro, tem menino. Aí eu maneiro. Mas se eu vejo a pista livre, eu até acelero um pouquinho. Aí eu estava numa rua movimentada e eu estava na minha mão direitinha, normal. Do nada, minha gente, tem uma Topic parada no acostamento, a escola aqui do outro lado. Como tem via de movimento escola, você tem que ir devagar, né? Aí eu estava devagar. Deus, né, dando livramento, né? Eu devagar. Do nada sai um menino da frente da Topic correndo. Aí eu estava muito perto dele, muito, daqui como esse banco, ele passou pela Topic, eu não tinha como ver, né? Que a Topic estava encostada, ele saiu da Topic e só atravessou. Aí, gente, eu não pensei, eu só girei com tudo o volante e pisei no freio, né? Só que eu girei com tudo o volante e pisei no freio. Só vi a pancada, pá! Aí eu, Jesus Cristo, tem misericórdia, Senhor. Saí do carro rapidamente, olhei para o chão para ver se o menino estava no chão. O menino não estava no chão, o menino estava abraçado na moça, na portaria da escola. Aí eu, glória a Deus, obrigada, Senhor. Aí eu, meu filho, não faça isso, não passe sozinho. Aí eu fui dar bronca na monitora, né? Da Topic, né? Eu disse, mulher, ele não pode descer sozinho, não. Ela, mulher, me perdoe, pelo amor de Deus. Eu passei com a especial e nem vi quando ele saltou da Topic. E nem o motorista viu. O motorista na Topic, sentado. O menino escapuliu com tudo aí, bem. E aí, rapidamente, eu girei todinho o volante. Deus é tão bom que não vinha nenhum carro na outra mão. Se viesse outro carro, eu não queria nem saber, minha gente. Se viesse outro carro, eu ia girar do mesmo jeito. Que eu ia querer livrar do menino. Ele não teve nada. Ele não teve um arranhão, tá? Aí Edgar para provar. Ele não teve um arranhão, ele não teve nada. Caiu só a garrafinha de água no chão. Ele só se bateu no retrovisor, que isso é o de menos. Que aí eu até pensei, pronto, nem se preocupe, vou botar uma Xuxa no retrovisor.
Porque o retrovisor ficou meio mole, né? Não teve nada, criança. Isso era o que eu estava preocupada com o menino. Aí eu disse, meu Deus, muito obrigada por esse livramento. Livramento que o Senhor deu a mim, aos meus filhos, essa criança. Porque se viesse um carro de lá para cá, eu ia bater no carro para proteger o menino, né? Ia ter o impacto de um carro no outro, mas ainda dentro do carro, as pessoas que estavam dentro estavam mais protegidas do que quem estava exposto, como uma criança passando, correndo. Aí eu disse, Senhor, muito obrigada. E é assim que Ele faz todos os dias da nossa vida, nos dá livramentos. Livramentos que a gente nem imagina em quando vai acontecer, mas Ele sempre nos dá livramentos. Então, olha, no Lamentações 4, Ele diz que preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Então, nós somos para Deus considerado, conceituado, renomado. Muitas das vezes, existe vasos de barro na casa do Senhor que não está sendo vaso de honra, está sendo vaso de desonra. Existem pessoas que são até renomadas, conceituadas, que têm uma fama, certo? Mas muitas das vezes estão vazias dentro de si, né? E quem conhece de fato, quem mora perto, muitas das vezes é quem sabe falar melhor, é quem conhece de fato. Às vezes a pessoa não congrega no bairro, congrega longe, porque ela tem vergonha do comportamento dela, do testemunho que ela dá ali. Aí ela prefere congregar onde ninguém conhece ela. A Bíblia diz que existe uma nuvem de testemunha ao nosso redor, né? E que a gente tem que policiar o nosso proceder, porque isso afasta pessoas de chegar até a casa de Deus. Se a gente conhece a palavra do Senhor, a gente tem que dar testemunho de que somos filhos do Senhor, não é verdade? Então, Ele nos valoriza, Ele nos valoriza. Mas será que nós estamos merecendo esse valor que Deus nos dá? Será que a gente está sendo vaso de honra? Ou muitas das vezes estamos envergonhando o nosso Deus? Eu confesso aos irmãos, viu? Eu não sou perfeita não, viu? Muito pelo contrário. Um dos motivos de fugir sempre de vir aqui à frente é porque eu não sou perfeita. É porque eu não me sinto digna de estar aqui na frente, de estar ministrando, de estar falando. Porque eu sou falha, assim como os irmãos. Só que é algo que é Deus que manda e a gente tem que obedecer, não é? Agora, uma coisa eu digo. Eu procuro vigiar, como diz a palavra do Senhor. Antes de orar, o Senhor nos manda vigiar, né? Vigiai e orai. O pastor sempre prega aqui, para a gente estar em oração, aprender a desenvolver a oração. Você está sempre falando com o Espírito Santo. E eu aprendi isso. E eu sempre ando falando com o Espírito Santo. Às vezes eu acho que o povo pensa que eu sou meia doida, que eu ando no carro dirigindo e conversando. Eu e o Espírito Santo, nós dois. Mas é assim. E eu sou feliz, viu? Eu acho lindo quem para e dobra o joelho e ora 1 hora, 2 horas. Maravilha, eu acho lindo. Eu não faço isso. Eu não faço, eu confesso. Eu oro, claro que eu oro em casa. Mas não sou de ficar muito tempo de joelho dobrado orando, não. Não estou dizendo que não é ruim. É ótimo que faça isso. Mas eu sempre estou aqui antenada com o Senhor e falando com o Espírito Santo de Deus. E Ele tem cuidado de mim. Glória a Deus por isso. Então, vamos ser realmente preciosos aos olhos do Senhor, como Ele quer que sejamos. Vamos ser preciosos, amém? Vamos nos consertar onde estamos errando. Vamos agir com humildade, né? Pedir ao Senhor que nos ajude. Senhor, me quebre, me faça de novo. Tira o orgulho, o egocentrismo. Porque isso aí não me serve para nada. Não vai me ajudar em nada. Não vai me acrescentar em nada, Senhor. Me ajude, meu Pai. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer a diferença. Peça que Ele vai dar. Amém? Agora eu gostaria que os irmãos abrissem 2 Coríntios, capítulo 4. O título já é uma pregação, né? Diz assim, ó, Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Será que Jesus Cristo tem sido o seu maior assunto? Será que Ele tem sido o meu maior assunto? No trabalho, na escola, na vizinhança,
entre a família. Será que ele tem sido o maior assunto, o assunto mais valorizado por nós? Porque ele era assim para Paulo. Todo mundo conhece a história de Paulo, né? Existe algo que muitas pessoas não pregam sobre ele, viu? Gente, ele cresceu aprendendo, certo? A palavra de Deus, né? Os manuscritos com Gamaliel. Ele cresceu ali aprendendo. Então, ele perseguia o povo de Deus porque na concepção dele, aquele povo estava desagradando a Deus. Na concepção que ele foi instruído, o povo que seguia Jesus estava desagradando a Deus, estava profanando o Senhor, né? As leis, estava desagradando a Deus. Então ele perseguia por isso. Não era porque ele tinha prazer em ir lá e prender, não, os cristãos não. Ele aprendeu, como nós aprendemos antigamente, que a gente tinha que fazer sinal da cruz, que a gente tinha que dobrar o joelho para a imagem. A gente não aprendeu isso? Não foi passado para a gente? Os nossos pais? Assim também ele aprendeu. Ele aprendeu aquelas orientações todinhas e ele botava em prática, a risca. Você não vê pessoas que praticam a risca mesmo? Porque para ela ali é a verdade dela, que ela conheceu como verdade e ela segue. E assim Saulo fazia. Então ele perseguiu os cristãos, mas no momento que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, que ele conheceu Jesus de fato, ele mudou. Ele passou de maior perseguidor para o maior pregador do evangelho, né? Paulo se tornou o maior pregador do evangelho. É tanto que aqui, ó, em 2 Coríntios 4 fala que o maior assunto de Paulo era Jesus Cristo. Por onde ele ia, ele falava de quem? Jesus Cristo. Será que é assim com vocês e comigo? Ou a gente prioriza futebol, ou a gente prioriza política, ou a gente prioriza novela, ou a gente prioriza filme, ou a gente prioriza WhatsApp, Facebook, Instagram e cantores famosos. O que será que a gente tem priorizado quando a gente vai conversar com alguém? Eu lembro que uma vez minha sobrinha falou pra mim bem assim. Eu só soube depois que ela se converteu, né? Disse assim: tia, eu achava a senhora tão chata. Ave, tia, quando a senhora vinha aqui em casa, eu já ficava agoniada. Eu, por que, minha filha? Porque a senhora só falava de Jesus, 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 Jesus. Eu não aguentava mais. Era só o tempo todo, Jesus, 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 Deus, Deus, Deus. Eu digo, meu amor, a gente tem que falar o que está aqui, dentro de nós. Ele está aqui, habita em mim, eu tenho que passar para você, passar para os outros. Não é assim? Quem está salvo quer salvar, né? Se a gente tem amor por esse Jesus maravilhoso que nos salvou, nos libertou, que tem nos livrado de todo o mal, que tem nos dado livramentos, tem cuidado da nossa família, nossos filhos, nossa parentela, a gente não vai falar não, é? Dessa bênção maravilhosa. É claro que a gente tem que falar. Aí às vezes deixa de falar de Jesus para fofocar, para falar da vida do outro. Não é assim? Porque é mais interessante fazer uma fofoca do que falar de Jesus. E aí? Como é que Deus se sente em relação a isso? Como é que o Senhor Jesus se sente em relação a isso? Às vezes a gente faz sem perceber, viu, gente? Nós somos assim. Nós muitas das vezes fazemos nem... Meu Deus, para que foi que eu fui falar aquilo? Para que foi que eu fui falar aquilo? Meu Senhor, meu Pai vigia a minha língua, que a Bíblia diz que a língua é o menor órgão do nosso corpo, que põe nosso corpo todo em risco de ir para o fogo eterno. É verdade. Nossa língua é terrível. Então vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ajude, controle minha língua, meu Pai. Faça eu morder nela, mas não deixe falar não. Amém, irmãos? Ô Senhor, faça eu dar uma mordidinha nela, mas não deixa eu falar de ninguém não, meu Pai. Eu quero falar de Ti. Quero falar do Senhor Jesus, mas não quero falar de ninguém não, da vida de ninguém. Amém, irmãos? Então, 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim. Pelo que... vamos a partir do 2. Antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, mas recomendando-nos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então devemos falar sempre da verdade, né? Devemos viver a verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por
Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que ordenou que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, se Deus fez isso dentro de nós, Ele quer que a gente faça, que façamos para os outros. Que resplandeça a luz nos outros. Não pode ser só para a gente. A gente não pode ser orgulhoso de querer só para a gente. A gente tem que levar essa luz para os outros. Quando minha sobrinha falava, a senhora só falava de Jesus. Eu digo, claro, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que levar Jesus por onde eu for. Eu tenho que ir com Ele se Ele está em mim. Eu tenho que falar dEle. Quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, que dentro desse vaso de barro, desse corpo, que vem habitar a luz, que vem habitar o Espírito Santo. E por onde a gente passar, a gente tem que resplandecer essa luz, gente. A gente precisa deixar o comportamento como lá antes, em Jeremias, Deus estava falando. Deixar os maus caminhos, deixar os comportamentos errados, deixar as coisas que desagradam a Deus para trás. Deixar passar, já passou esse momento da minha vida. Porque agora eu tenho luz, em mim habita o Espírito Santo de Deus, então eu tenho que testemunhar de Jesus. Tenho que testemunhar dessa luz, que habita aqui, ó, dentro de mim. Ainda em Coríntios 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. Porque sabemos que se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. Sim, enquanto estamos neste tabernáculo, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. É verdade. Quem não geme às vezes? Ai, quem não chora? Quem não passa por momentos difíceis, por atribulações, por sofrimento? Às vezes, não provocado por nós, mas por pessoas que estão perto de nós, e acaba recaindo sobre nós a dor e o sofrimento, não é verdade? Né? Às vezes um filho, às vezes o marido, a esposa, um irmão, um pai, uma mãe. Então, as escolhas dessas pessoas que estão próximas a gente, às vezes recai sobre a gente dor também, sofrimento, não é verdade? Recai muito, gente, recai, não tem para onde correr. A gente sofre junto, né? Mas a gente sofre sabendo que Deus, Ele está ali com a gente, né? Nos dando força para passar pelaquela tribulação, pelaquela dor, pelaquele sofrimento. E Ele nos ajuda a superar, não é verdade? Ele ajuda a gente a superar aquele momento difícil. Porque se não é o Senhor com todos nós, aí o desespero é bem maior. Sabe por que o desespero é maior? Porque você pensa logo em tirar a sua própria vida. Porque você está sem estrutura para aguentar tanta dor. Se você não estiver se alimentando na palavra de Deus, sua estrutura, o seu corpo fica debilitado. E sua mente, o inimigo tem facilidade de usar, de trabalhar na sua mente, de colocar pensamentos de morte, de que não tem mais jeito, de que melhor é acabar com tudo. E é isso que acontece. Acontece com a gente, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Mas se a gente não estiver se fortalecendo, se alimentando, de fato, oração, leitura da palavra, jejum, aí é mais fácil desfalecer. Aí é mais fácil dar ouvido a essas vozes. E aí a gente acaba fraquejando e trazendo mais dor para a nossa vida, para outras vidas, né? Porque se uma pessoa tira a sua vida, ela perde o direito da salvação, ela é condenada ao inferno, ela perde o direito da sua salvação, ela traz dor e sofrimento para toda uma família que vai ficar aqui viva. Filhos, pai, mãe, irmãos, não é verdade? E aí são consequências terríveis.
Aquela criança que vai crescer sem mãe vai trazer uma dor a vida toda, durante a vida toda. Ela vai trazer aquela dor porque não teve a mãe para criar ela, porque foi criada por A, por B, e porque passou isso, passou aquilo. E N problemas se seguem de decisões erradas, de escolhas erradas, porque a pessoa não está alimentada pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente passa por tribulação, a gente geme, mesmo estando aqui na casa do Senhor, claro. Mas a gente tem Ele nos ajudando, nos orientando, impedindo que esses pensamentos dominem nossa mente. Né? Ele está aqui, nos ajudando. Ele está aqui vendo cada um de vocês. Ele está cuidando das situações que estão acontecendo lá, na casa da irmã, na casa da outra irmã, na minha casa, na casa dela. Ele está vendo e Ele está contemplando e está já, dando uma saída. Sabe aquele quebra-cabeça ali que você está um tempão tentando montar? Meu Deus, por que eu não consigo? Senhor, me ajude. Meu Pai, me ajude, meu Deus. Às vezes, quando você consegue, você fica até sem acreditar. Gente, como foi que eu consegui? Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Algo que você estava querendo há tanto tempo. Aí quando vem, aí você fica, gente, como foi que eu consegui? Fica até sem acreditar. Como é meu caso, né? Consegui tirar a habilitação assim, Estava tanto tempo querendo, tanto tempo lutando. Senhor, me ajude, meu Pai, eu preciso, meu Deus, meu Pai, meu Senhor. Mas aos seus amados dá enquanto dorme. Você ora, você deita para dormir. E o Senhor vai, filhinha, fique calma, eu vou lhe dar. E dá, né? Então é assim que Ele faz. Vamos continuar servindo esse Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Eu gostaria que os irmãos abrissem Tiago, por favor. Tiago, capítulo 1. Eu vou ler a partir do 2, viu? Meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e lhe será dada. Mas peça com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorifique o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol sai com ardor e a erva seca, sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga que é tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Amém, gente? Tiago está falando aí sobre que a gente passa por provação, a gente passa por tribulação, mas que essa provação, ela produz paciência. E essa paciência é para que a gente seja perfeito diante do Senhor. A gente tem que ter paciência. A gente não vai conseguir as coisas correndo como a gente quer, não. Tem que esperar. Tem que esperar. Vai fazer o quê? Lembra da história de Sara? De Abraão? Ele conseguiu rapidamente o filho? O tão sonhado Isaac? Não, ele teve que esperar. E quem sou eu, meu pai, comparado a Abraão, meu pai na fé? Quem sou eu, Jesus? Na fila do pão, como diz agora os ditados. Quem sou eu para me comparar a Abraão, o meu pai na fé, que teve que esperar muitos e muitos anos para receber a vitória dele, o seu Isaac. Mas ele não duvidou. A palavra de Deus disse para a gente não duvidar. Que o que duvida, diz o quê? Que é o quê? Semelhante à onda do mar. A onda do mar, ela vai
A pessoa inconstante, como diz a palavra, ela é assim. Ela tá naquela fé, de repente. Tá na fé, de repente. Deus não quer que sejamos assim. Ele não quer que sejamos assim. Ele quer que a gente continue. Lembra daquela passagem? Que não é frio, quente e morno. Ele não quer que a gente seja morno. Ele quer que a gente seja quente. E ele também não quer que a gente seja frio. Mas também, para ficar no meio do caminho, não dá, né, gente? Não dá. Então, não podemos duvidar, ficar como a onda do mar. Vai e volta, ser inconstante na fé. Não. Ele disse o quê? Que a aprovação produz paciência. E a paciência a gente precisa para sermos perfeitos diante do Senhor. Para suportar as tribulações, receber a vitória e continuar firme. Porque vai vir outra. Não vem outra? A gente recebe a vitória de uma luta e vem outra. Aí a gente tem que ter paciência para poder... Aquela que veio vai passar também. É igual uma chuva, é igual uma tempestade, né? Ela vem, às vezes ela dura o dia todinho. Você, oxente, essa chuva vai parar hoje não, meu Deus, tudo molhado as roupas. E é o dia todinho, no outro dia parece que nem choveu. Abre aquele sol maravilhoso e as roupas, tudo que você estava reclamando, você bota no sol e está tudo certo, né? Então temos que ter paciência. Paciência, não duvidar. Porque aí, como é que Deus vai dar a quem duvida? Olha aqui, olha. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Por quê? Porque fica duvidando. Se duvida, não tem como receber. Tem como receber? Não tem. Que a dúvida te impede de receber as bênçãos do Senhor. Você tem que crer, confiar. Porque Ele dá. Ele dá. A palavra dele não diz: pede, né? Buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Bate e abre-se-vos-á. Pedi e recebeis. Né? Mas não podemos duvidar, senão não tem como receber. Não é verdade, irmãos? Então, vamos continuar trilhando com o Senhor como vasos de honra. Vasos de honra. Procurando nos moldar, né? Pedir ao Senhor para nos moldar, nos refazer de novo, para que a gente possa agradá-lo como Ele quer que a gente agrade. Porque nós não estamos fazendo assim. Nós erramos muito. Somos pecadores. Mas tem coisas que não era nem para a gente errar mais. E a gente ainda continua errando. E isso deixa Deus triste. Quando a gente é pequeno, a palavra do Senhor, quando a gente é menino, pensa como menino, né? Mas a gente não é mais menino, a gente já é adulto. Então, devemos nos comportar como adulto diante do Senhor, na casa de Deus, e não mais como menino. Deixa para se comportar como menino quem é criança agora. E nós vamos se comportar como adultos. Conhecemos a palavra do Senhor, devemos obedecer, dar um bom testemunho, ser vaso de honra, tirar o orgulho do coração, os pensamentos que não agradam ao Senhor. Pensamentos, vocês já leram sobre Filipenses, tudo que pensar, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, né? Coisas boas, a gente tem que ocupar nossa mente com pensamentos bons, coisas boas. Coisas que vêm do alto, que agradam ao Senhor. Não pensamentos que nos colocam para baixo, que nos traz tristeza, que nos dá dor de cabeça, né? Vamos pensar coisas boas. Vamos ser positivos. Eu vou encerrar aqui, irmãos. Gostaria que vocês abrissem 1 Pedro. Primeira Pedro, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém, irmãos? Eu tenho como ser santa, perfeita, não cometer pecados? Não. A palavra santa quer dizer ser separado para Deus. Eu sou separada para Deus. Vocês são separados para Deus. Vocês escolheram Deus. Vocês escolheram trilhar uma vida com Jesus Cristo. Vocês reconhecem o sacrifício que o Senhor fez por vocês lá na cruz do Calvário. Vocês valorizam cada gota do sangue que Ele derramou por vocês. Vocês estão aqui cansados,
tanta coisa para fazer em casa e vocês escolheram estar na casa do Senhor. Escolheram ouvir a palavra dele. Vocês valorizam a Deus. Estamos errando, vamos nos consertar. Nós somos imperfeitos. Mas como é santo aquele que nos chamou. Ele é santo. E Ele quer que sejamos santos, separados. Ele tem ciúme de nós. Ele nos ama tanto que Ele tem um ciúme de nós. Ele quer a gente pertinho dEle. Ele quer a gente obedecendo as palavras dEle, falando dEle para a nossa vizinhança, as pessoas do nosso trabalho, no nosso dia a dia. Ele quer. Só que às vezes a gente diz, não posso. Eu não estou preparada. Não, eu não sou digna. Eu não posso ir lá para frente porque eu sou pecadora. Somos. Eu sou pecadora. Peco todos os dias. Mas todos os dias eu digo, Senhor, meu Pai, me ajude a acertar. Meu Senhor, me perdoe, porque o Senhor sabe que eu sou falha. Mas eu não quero viver como criança a vida toda na casa do Senhor. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero galgar outros, como o pastor sempre prega aqui. Eu quero galgar outros níveis espirituais. Eu não posso viver a vida toda tomando leite na igreja, não. A fase de tomar leite já passou. Agora é comida sólida. Eu tenho que comer feijão. Os irmãos têm que comer feijão e arroz na vida espiritual. Nós estamos sendo chamados para isso. Não é para ficar dentro da igreja, sentadinhos e, como eu disse no início, como se fosse uma conta onde o pastor vai lá toda noite, todo culto, deposita mais palavra do Senhor ali, ó, e tome palavra. E a gente só se enchendo sem sair por aí e espalhando. A gente precisa fazer nossa parte. A gente precisa sair para semear. Ele nos chamou. Ele é santo. E Ele quer que sejamos santos. Que a gente siga com Ele. Que a gente trilhe o caminho com Ele. Errando, se levantando, sacudindo a poeira e dizendo, Pai, quebra-me, me faça de novo, Paizinho. Eu errei, meu Deus, me ajude. Pai, aquele pecado, eu não consigo, Pai. Eu volto para Ele direto. Pai, eu quero me arrepender. Eu não quero praticar de novo. Me ajude. Tomar nojo daquele pecado. Senhor, me ajude, que Ele está me destruindo. Ele está me afastando do Senhor. E Ele vai. Porque Ele está vendo a sinceridade do seu coração. Ele vai te dar forças. E você não vai cair naquele pecado mais. Porque você se humilhou. Você tirou o orgulho. E colocou no lugar a humildade. E reconheceu que você não é nada sem Ele. Se Ele não te ajudar. Se Ele não te ajudar, você não consegue nem fazer xixi. Você não consegue nada sem Ele. Já parou para pensar? Até as necessidades fisiológicas, que para o ser humano é algo natural. E para alguns, viu, gente? Porque tem para outras pessoas que é um sofrimento, até nessas horas das necessidades fisiológicas. Precisa tomar remédio e é uma luta. Então a gente precisa de Deus para tudo. Então a gente precisa ser humilde. E no momento que a gente está com dificuldade de sair da prática do mal, do pecado, a gente precisa ser humilde. Não ficar colocando pecado sobre pecado, como aquele texto que a gente estava lendo. Não adianta ficar colocando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Não. Você tem que ir se libertando. É só falar com humildade, com sinceridade, que Ele vai lhe ajudar. Amém, irmãos? Porque Ele tem cuidado de vocês. Ele tem ciúme. Ele tem olhado por vocês todos os dias. Todos vocês. Ele tem cuidado. Eu gostaria que a igreja meditasse nesse louvor. Porque esse louvor, para mim, ele é uma oração. Ele é uma oração, porque eu estava com esse louvor na mente esses dias. E o pastor fez o convite. E eu, não, pastor, não. Alguns irmãos que estavam aqui na frente até perceberam eu falando não o tempo todo. Não, pastor, não quero não. Eu não posso ir lá para frente falar não, ler a palavra não. Ele, Jô, você vai, viu? Jô, você vai, viu? Aí Adriano disse assim, Jô, você não pode ficar dizendo não, porque é o próprio Deus que está lhe chamando. Então, assim, quando acontecer com os irmãos, se preparem, viu? Que daqui a uns dias vocês também estarão aqui para a glória de Deus. Que a glória é dele, tudo é para Ele. Amém? Glória a Deus. Eu quero ser, Senhor amado,
como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Glória a Deus, aleluia. Que a gente possa dizer isso para Ele, né? A gente quer ser um vaso novo, a gente quer acertar, a gente quer agradar, a gente quer que Ele dê risada, que Ele fique feliz com o nosso comportamento, com a nossa atitude. Quando Jesus foi até o Rio Jordão se batizar, João Batista foi lá fazer o batismo, né? E João Batista não se sentiu digno, né? Nem de desamarrar as sandálias do Senhor Jesus. Mas Jesus disse o quê? É necessário que assim seja feito. E aí João Batista foi e batizou. E eis que bradou uma voz do céu: eis meu filho amado, a quem me comprazo, a quem tenho alegria. Então que Deus possa dizer isso com a gente também. Eis minha filha amada, que tenho muita alegria. Eis meu filho amado, a quem tenho muita alegria. Que Ele possa dizer isso conosco.